Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos ver verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, esse é o assunto que a gente vai explicar hoje, certo? Verbo de ligação e predicativo do sujeito. O verbo de ligação, né, é o verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam, entendeu? Então, o verbo que liga o sujeito, né, a palavra que o caracteriza, é chamado de verbo de ligação. E todo predicado constituído com verbo de ligação contém o predicativo do sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito? É o termo da oração que atribui uma característica ao sujeito. E o verbo de ligação, ele une o sujeito ao predicativo do sujeito. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, o predicativo do sujeito, ele assume a função de núcleo do predicado e não o verbo, como acontece em orações com verbos que indicam ação, né? Que a gente já tinha visto, já em sala, né? Que o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, perdão, quando o verbo é de ação, o núcleo é o verbo. Mas já quando o verbo é de ligação, né, o predicativo do sujeito assume a função do núcleo, né, do predicado, e não o verbo. Vamos ver aqui o exemplo. A menina é feliz. Então, a menina, né, é o sujeito, é o verbo de ligação, né, porque ele indica o quê? Uma característica, né, de ser feliz. Ou seja, os verbos de ligação indicam característica, ele indica estado, né? Os verbos de ligação, eles podem expressar estado permanente, estado temporário, uma continuidade de estado, um estado aparente ou uma mudança de estado, certo? Então, voltando aqui para o exemplo, né, a menina é feliz. Então, a menina é o sujeito, o é o verbo de ligação, né? E feliz é o predicativo do sujeito, ou seja, o feliz, ele é o predicativo e também o núcleo do predicado, né? Por quê? Porque aqui tem um verbo de ligação. Se caso tivesse um verbo significativo, o núcleo seria o verbo significativo, mas como o verbo é de estado, o núcleo do predicado é feliz, certo? Aqui, a menina brinca na gangorra. Já aqui, brinca, né? É uma ação. Então, o verbo aqui, ele está indicando a ação do sujeito. Então, nesse caso aqui, o núcleo do predicado é o verbo. Eu entendo. Quando o verbo é de ligação, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito, ou seja, a característica que é atribuído ao sujeito. Quando o verbo for de ação, o núcleo do predicado será o verbo, certo? Tem alguns verbos, né? Além do verbo ser, né, e estar, os verbos como ficar, permanecer, virar, continuar, e entre outros, né, são considerados de ligação. A gente também tem que prestar atenção, viu? Porque pode haver, né, momentos que um verbo de ação, né, que indicação, ele pode, viu, ser de ligação. Ele pode indicar um estado, viu? Então, quando este verbo estiver indicando um estado, ele vai ser verbo de ligação. De acordo com o contexto, a gente vai perceber isso. Certo, amores? Qualquer dúvida,
Pergunte aí no comentário do vídeo, certo? Ou então pergunte no WhatsApp, que eu estarei à disposição, certo? Beijos e até mais.